cometi uma loucura financeira. Cara, depois que eu comecei a seguir muita gente, eu comecei a descobrir a verdade sobre as pessoas na internet, eu fiquei assim chocada com o meu controle financeiro. Sério. E realmente, eu nunca cometi uma loucura financeira. Eu já vi relatos de pessoas que se endividaram para poder vir para a Europa, por exemplo. Outro exemplo, se endividaram para ter uma casa bonita, uma coisa fora dos seus padrões. Não tinham condições de ter um sofá, mas porque fulaninho tinha, eles acabaram fazendo isso. E é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Claro que sim, já fiz muita compra parcelada. Este telefone, o meu computador, muita roupa já comprei e parcelei, isso é óbvio. Mas eu nunca me endividei. A quantidade de pessoas que acabam se endividando, que acabam cometendo loucuras, para às vezes mostrar uma realidade que não existe, para às vezes tentar mostrar para os outros que tem condições de vida, que tem uma vida que não existe, para literalmente ser só aparências. E isso é muito louco, porque realmente pra mim não faz sentido. Gente, é muito sem sentido isso. Eu tô aqui ainda refletindo sobre isso, porque assim, a questão, hoje eu vivo na Europa e uma grande diferença é que quando tu chega aqui, tu não tem logo de cara um cartão de crédito. Que nem a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente consegue um cartão de crédito numa facilidade tão grande, que tu fica assim abismado, porque às vezes tu tá endividado com um cartão, mas tu vai lá num outro cartão e consegue fazer e eles liberam o crédito para ti igual e tu vai lá e compra de novo. Aqui não. Não é que não exista essa opção de parcelar. Existe a opção de parcelar com juros algumas vezes, tem opções de financiamentos online diretamente com as empresas ali. Eu não sei explicar como funciona, mas eu sei que existe. Mas a questão da diferença é, se tu chega aqui e quer fazer uma compra, é sempre à vista, é sempre no débito. Tu não vai conseguir parcelar. Então, se tu quer chegar aqui e comprar um iPhone, tu vai ter que dar o dinheiro ali à vista, no débito, né, que seja, ou então tu vai ter que pagar os juros. E lá no Brasil, a gente não faz isso. A gente vai lá e parcela em 24 vezes sem juros. Compra, por exemplo, o telefone dos sonhos, o computador dos sonhos, ou então compra o sofá dos sonhos, coisas para casa, compra roupas dos sonhos. E tudo tu acaba parcelando. E daqui a pouco o teu cartão estourou o limite. Aí tu vai lá e faz outro cartão com uma outra financiadora e ela te libera mais um cartão. E tu vai lá e continua fazendo isso. E é bizarro a quantidade de gente que faz isso. A questão é, não estou julgando, cada um sabe de si, mas eu estou parando para pensar no que eu já fiz, entendeu? E eu nunca precisei disso. Ai, mas como é que aconteceu isso? Gente, eu não sei. Assim, eu vou ser bem sincera, minha mãe sempre me ensinou desde cedo que se tu não tinha dinheiro, tu não podia comprar. Se tu não tinha condições, tu não podia fazer. Eu tive uma vida boa, tive uma vida estável, não tinha tudo que eu queria, mas eu aprendi que se eu trabalhasse muito, eu poderia comprar as coisas. O exemplo é o parcelamento, né? Se eu queria um computador, eu estava trabalhando, então eu sabia que eu teria um emprego, por exemplo, né? Ai, que nem eu comecei a minha vida no Jovem Aprendiz. Então eu sabia que durante um ano, que era o tempo do contrato do Jovem Aprendiz, eu teria o recebimento de um salário certinho. Então, dentro desse um ano, eu fui lá e comprei um computador, por exemplo. Então eu tinha 10 meses, 12 meses para pagar o computador. Porque eu sabia que eu ia ter dinheiro. No restante do tempo, se eu não tiver emprego, eu não posso comprar. E isso pra mim é uma coisa natural, porque já tá inserida na minha vida desde pequena, sabe? Se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que guardar dinheiro. Se eu quisesse sair, eu tinha que ter dinheiro. Então, assim, eu vi e conheci muita gente que não tinha nada, nenhum real pra sair de casa, mas tava na balada todo final de semana, se endividando. E é uma coisa que na minha cabeça não entra, sabe? Então, assim, agora que eu estou criando conteúdo, eu vejo muitas meninas que eu sigo falando, nossa, gastei rios de dinheiro nisso, gastei rios de dinheiro naquilo, me endividei para fazer uma viagem, me endividei para comprar uma casa. Gente, não que a casa não seja um sonho, que seja uma maravilha, não que viajar não seja bom, mas para mim não faz sentido fazer isso. Porque assim, tudo que eu quero tem muito esforço para ser conquistado, sabe? E aí as pessoas às vezes tratam essas conquistas como algo super, tipo, ah, vou passar o cartão aqui e tá tudo certo. Então, é fora do comum, é fora da minha realidade, sabe? Eu sempre tive que trabalhar muito e eu trabalho muito ainda para conseguir minhas coisas. Nada cai do céu. Mas as pessoas lidam com isso de uma forma tão estranha, fazem uma extravagância sem necessidade.
E eu vou, assim, agora eu vou culpar alguém, mas você pode não concordar com isso, mas é que a grande maioria dos influenciadores que a gente gosta, que a gente se inspira, eles mostram que tudo é lindo e perfeito, que você tem condições, que você pode parcelar, que você pode comprar. Você não precisa ficar passando vontade. Se você quer, você consegue. E, gente, não é bem assim. Não é bem assim que funciona. É uma loucura tu achar isso, é uma loucura. Porque querendo ou não, tu tem que saber as tuas condições de vida, tu tem que saber o quanto que tu pode ou não pode gastar. Tu tem que ter noção de que no final do mês, dinheiro precisa não sobrar. Caso tenha uma necessidade, caso tenha uma emergência, aquilo ali vai te ajudar, sabe? E aí vem a questão, não estou dizendo que eu já não gastei dinheiro com coisas fúteis. Sim, já aconteceu de eu gastar com uma roupa que eu nunca usei. Já aconteceu de eu comprar um tênis que eu usei pouquíssimas vezes e depois acabei não gostando. Tipo assim, já aconteceu esse tipo de coisa comigo. Mas me endividar pra comprar alguma coisa, isso nunca. Porque isso não faz sentido nenhum. Nenhum. E isso aqui não é um vídeo pra esculachar ninguém, não é pra falar nada pra ninguém, mas é pra tentar conscientizar. Assim como eu fui conscientizada, eu sei que isso veio da minha casa, veio desde quando eu era pequena, que eu tinha essas limitações e eu tinha esses limites, sabe? Eu acho que esses limites foram importantes para mim entender que eu precisava ter controle sobre as minhas coisas e que até hoje fazem eu ter controle sobre as coisas. Eu não sou uma pessoa que gosta de gastar muito, mas tem aquele momento que quando eu estou assim, sei lá, acho que toda mulher passa por isso, de tipo assim, no meio do mês, talvez no período, tu te enlouqueça e queira comprar tudo que vê pela frente. Mas ao mesmo tempo, eu não compro nada. Gente, é muito bizarro isso também que acontece comigo, sabe? Eu às vezes faço uma lista, encho o carrinho da Shein, por exemplo. Mas depois eu não compro absolutamente nada, porque daí vem o racional e me diz, olha, tu não precisa disso, tu não precisa daquilo. Então acaba que eu deixo pra lá. Mas quando eu quero, eu vou lá e compro uma blusinha nova. Quando eu quero, eu vou lá e compro minhas maquiagens. Quando eu quero, eu compro minhas canetas, cadernos. Eu adoro esse tipo de coisa. Então, quando eu quero, eu vou lá e compro. Mas eu tenho que pensar muito com consciência daquilo que me cabe. Porque, por exemplo, como eu não tenho um lugar fixo hoje, eu acabo me mudando muitas vezes, as coisas têm que caber dentro de uma mala. E aí eu fico pensando, se eu comprar muita coisa, depois eu não vou ter onde botar. Porque eu não tenho como carregar tudo isso, gente. Mesmo tendo meu namorado que pode me ajudar e tudo mais, mas você tem que pensar que uma hora você pode estar sozinha. E aí como é que eu vou carregar? Eu, com esse meu tamanho, gente, eu tenho 1,50 m, eu sou baixinha. Uma mala de 23 quilos, uma mala de 10 quilos e uma mochila, pra mim é demais. Não consigo. E eu fiz isso sozinha. Mas aí depois eu percebi que eu não posso ter mais que aquilo. E aí hoje entra essa questão de nunca, nunca, nunca fazer dívidas referente a compras, nunca comprar mais coisas do que eu não posso carregar, sabe? Porque daí fica aquela sensação de tipo, nossa, gastei meu dinheirinho, que foi suado, que foi difícil de ter, para depois eu ter que deixar para trás, para não conseguir carregar comigo, para não ter comigo. Então é muito complicado isso, muito complicado. Então, se você vive estourando seu cartão de crédito, por favor, não faça mais isso. Pare e pense. Fica pensando, olha, eu poderia economizar e pagar uma viagem. Eu não preciso passar a viagem em 12 vezes. Eu posso ir lá e pagar a viagem. Ou então, assim, ó, se você sabe que você tem um emprego fixo, que você tem uma estabilidade, que você pode ir lá e parcelar em 10 vezes, 12 vezes, ok. Mas não se endivide para fazer uma viagem, não se endivide para comprar as coisas, não se endivide para mostrar uma pessoa que você não é. Porque isso não faz sentido e depois você não consegue sustentar isso por muito tempo. Não sei se você consegue perceber o que eu tô falando. É muito difícil tu manter essa máscara de quem tem condições o resto da vida. E você não precisa disso, você não precisa ser esse tipo de pessoa, sabe? O vídeo de hoje é sobre isso, é sobre você ter consciência de que você não precisa se endividar para ser feliz e que você pode ter suas coisas do jeitinho que você gosta, sem gastar rios de dinheiro, sem ter diversos cartões, que você pode ter aquela velha, a velha frase não, mas o feliz no simples, às vezes dá para viver muito bem no simples. Não estou aqui dizendo que você não tem que almejar coisas grandes, que você não tem que buscar pelo melhor, mas você não tem que se endividar por causa disso. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Até o próximo!